Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo no nosso talking de hoje senhor Jacques de Toledo, que é pré-candidato a vereador nessas eleições de 2024. Então, senhor Jacques, seja muito bem-vindo ao nosso talking. Daí vamos falar um pouquinho sobre a sua pré-candidatura. Muito bem, obrigado Igor, obrigado a toda a equipe do Diário do Iguaçu, sempre com as portas abertas para a gente, não é a primeira vez que a gente passa aqui, e poder mais uma vez conversar sobre a política local, sobre as eleições, mas também sobre a nossa pré-candidatura de vereador. Hoje eu estou vereador até o dia 24 de agosto, mas já preparando aí um time para nos ajudar e contribuir com a nossa construção aí que a gente está fazendo para a candidatura de vereador aqui para essa eleição. Jacques, para dar início então à nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é Jacques de Toledo, qual partido e um pouquinho da sua trajetória aí na política. Então, o Jacques de Toledo hoje é o professor Jacques, né, formado em Ciências Sociais, em Pedagogia e em Comunicação Social também, foi a minha primeira graduação. Sou mestre em Educação pela Universidade Federal da Fronteira Sul e estou candidato pela 4ª vez, como eu já mencionei. A minha luta, a minha militância iniciou ainda lá nos anos 90, no 1996, quando eu me filiei ao PT. A maioria dos jovens hoje, eles fazem um movimento social e depois filiam-se ao partido. Eu tive uma trajetória um pouco inversa. Eu me filiei ao partido e dentro dessa militância partidária eu acabei ocupando diversos espaços de militância social. Então comecei com a juventude do PT, depois eu participei do movimento estudantil, eu fui presidente da UMES aqui em Chapecó, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, coordenei o movimento secundarista até 2005, fui secretário da juventude do PT ainda em 2005, quando a nossa deputada Luciane Carminati foi presidente do PT. Depois eu militei nesse período entre 2003 a 2009, 2010, na Pastoral da Juventude da Igreja Católica e também no movimento comunitário nas nossas comunidades. Porque para mim sempre tem que ter um pé na militância fora do bairro, mas sempre com um olhar para dentro da comunidade, porque é ali que a política pública se desenvolve ou precisa se desenvolver, é ali que as pessoas se mobilizam em busca de alguma reivindicação, como eu acompanhei a minha família desde a década de 80, ainda criança, de buscar naquela comunidade do Quedas do Palmital o acesso à rua, o acesso à escola, o acesso à saúde, o acesso a transporte, né, coletivo, e aprendi. Essa foi a minha base fundamental para toda a minha trajetória de militância até chegar na universidade, com 27 anos, né? Eu, como muitos estudantes abandonam a escola para poder trabalhar, eu também fiz esse passo e fui para a universidade com 27 anos, com muito orgulho, e até hoje continuo estudando, né? Com 3 pós-graduações, mestre em educação pela nossa Universidade Federal aí, que veio para contemplar os filhos dos trabalhadores, e professor na rede estadual como trabalhador ACT ainda desde 2014. Estou aí também envolvido hoje no Sindicato dos Trabalhadores da Educação, defendendo a nossa escola, defendendo os nossos professores, as nossas professoras, para que a gente possa, de fato, nesse processo, construir uma representatividade ativa da educação também no Legislativo de Chapecó. Jacques, pode nos falar o motivo de você ter colocado o seu nome à disposição a Partido dos Trabalhadores? Então, o motivo, eu falei recentemente em uma reunião que eu quero ser vereador porque eu acredito que posso ajudar a cidade de Chapecó a produzir leis que beneficiem a população. O principal tarefa de um vereador, além da fiscalização, além de você assessorar o poder público na reivindicação da comunidade, é você apresentar projeto de lei que de fato mexa com o dia a dia da nossa população. Então o meu maior ânimo, o meu maior motivo é porque eu tenho capacidade hoje e me preparei, é a 4ª eleição que eu participo. Né? Tive a oportunidade agora pela 3ª vez assumir a Câmara de Vereadores e marcar em curto tempo, um curto espaço de tempo, com proposições, com debates, com reivindicações que vão de acordo com aquilo que eu
na minha trajetória participei e lutei, mas daquilo que a população nos demanda no dia a dia, que é a questão da educação, que é a questão da saúde, que é pensar um projeto de cidade em termos de planejamento de cidade, que não pense só em construções, mas que pense também no bem-estar, na mobilidade das pessoas, tanto na mobilidade urbana quanto na mobilidade humana. E a gente precisa pensar isso, além de dar um olhar mais atento aí para a questão da cultura, do esporte, do meio ambiente, né? Porque a gente precisa preservar para poder tornar Chapecó cada vez maior. Certo, Jacques. E você pode falar um pouquinho sobre as pautas que você defende na sua vida política e vida pública? Então, como eu te falei, a minha trajetória toda sempre esteve pautada com juventude, comunidade e educação, né? Nessa eleição, a gente amplia um pouco a nossa pauta, porque a gente precisa entender que nós vivemos um outro momento da história. A juventude, por exemplo, que está nessa geração, ela não é a mesma da minha geração, as pautas são diferentes, os interesses por políticas públicas e pela própria política são diferentes da época em que eu participei como jovem do movimento estudantil, do movimento de juventude. Nós lutamos por passe livre para estudante em 2004 e 2005, e essa continua sendo uma pauta atual na cidade de Chapecó. Só que a gente precisa envolver a nossa juventude para além dessa pauta, as pautas que eles estão querendo discutir com essa geração. Então o nosso trabalho hoje é um trabalho pensado que vai desde o jovem até a pessoa idosa, passando por dentro dessa faixa etária a questão da saúde, a questão da educação como prioridade pela nossa luta constante como professor, mas principalmente pensando uma sociedade acolhedora, uma sociedade que não ignore a imigração que está chegando aqui, ou o migrante que está chegando aqui, mas que também pense a política pública de uma forma que atenda a todos, os de Chapecó e aqueles que estão escolhendo Chapecó para viver, para trabalhar, para construir a sua vida, organizar a vida da sua família aqui no município. E Jacques, como que você vê o vereador e qual que é a função? O que que faz? Qual é o papel do vereador? O papel do vereador hoje é fiscalizar o poder público. O nosso dinheiro, os impostos que a gente paga precisam ser corretamente aplicados. Infelizmente hoje em Chapecó a gente vê uma lógica inversa, não tem fiscalização. Tudo bem, tem obras grandes, mas a gente precisa pontuar de onde veio esse dinheiro, como é que ele está sendo aplicado, quem é que vai pagar a conta lá na frente. Não dá para você trabalhar só com a lógica do vereador, de você ficar assessorando o poder público nas demandas do dia a dia. É importante a rua, é importante a luz no bairro, não tenho dúvidas, mas a gente precisa, enquanto papel de vereador, produzir leis que melhorem a vida da nossa população. Porque senão a gente vai ficar fazendo na Câmara de Vereadores o mais do mesmo. Aquilo que é do papel do poder público e que a gente acaba assumindo como vereador, porque muitas vezes o poder público não... Porque quando o cidadão nos chama para atender uma demanda de melhorar uma rua, de asfaltar uma rua, de colocar a lâmpada num poste que está faltando, de verificar a questão da fila das fichas do posto de saúde, isso é uma atribuição do vereador, mas ela não pode ser a única e exclusiva atribuição. Nós temos outras coisas, fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar o poder executivo e apresentar projetos que mudem a realidade das pessoas em Chapecó. Quando a gente discute, por exemplo, a questão imobiliária, a questão das grandes construções que estão acontecendo, a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas em Chapecó paga aluguel. Então, se a gente quer pensar na questão da habitação, a gente tem, enquanto poder legislativo, a gente precisa orientar o poder executivo que se traga projetos de habitação que tirem as pessoas do aluguel e tenham a sua casa própria, pagas através de projetos populares e de buscar recursos junto ao governo estadual, junto ao governo federal, para que a gente possa, de fato, resolver o problema da moradia em Chapecó. Certo, Jacques. E para finalizarmos, então, a nossa entrevista, você pode nos falar um pouquinho o que você considera que mudou do Jacques de 2020, da eleição de 2020, para o Jacques que é hoje pré-candidato a vereador? Eu acho que muito mais amadurecimento em termos da defesa do professor, né?
Eu tenho falado que hoje todo mundo na sociedade tem uma opinião sobre a profissão do professor e a gente não pode aceitar isso. Nós somos preparados, formados, temos qualificação para estar em sala de aula e a sociedade pode até nos ajudar. Agora, questionar o nosso trabalho não compete, porque ninguém questiona o trabalho do médico, ninguém questiona o trabalho do advogado. Agora, do professor, recentemente na sociedade, se virou alvo de crítica e de que todo mundo sabe fazer o trabalho do professor. E a gente sabe que atender uma turma com 40 alunos, com as condições que a gente tem hoje, com a estrutura que as escolas nos oferecem hoje, quem está conseguindo fazer isso são verdadeiros heróis. São professores que assumem isso por amor, porque se dedicam no dia a dia para construir uma educação cada vez melhor. E eu acho que esse compromisso de fazer essa defesa do professor da escola pública é um compromisso que eu amadureci muito nesses meus anos de sindicato, e a escola tem me dado essa condição por estar no dia a dia com os professores para a gente construir esse modelo de educação que a gente quer, que não só prepare para o mercado de trabalho, também, mas ele não pode ser exclusivo. A gente tem que preparar o cidadão para a vida, para poder ser um sujeito autônomo, um sujeito com autonomia, com protagonismo, para viver esse mundo que a gente está cheio de contradições aí fora. E aí eu acho que o amadurecimento me traz também a necessidade de, nesse momento, a gente ter um vereador em Chapecó com ativa presença e relação com o governo Lula. Porque hoje o governo Lula é o governo do republicanismo que traz dinheiro para os municípios, e a gente quer fazer essa interlocução para continuar trazendo dinheiro para Chapecó, para investir nas áreas que hoje mais necessitam e defender a política de retomada da democracia e também das políticas que hoje beneficiam a população brasileira aqui no nosso município. Certo, Jacques, muito obrigado então por essa entrevista. E em nome do Diário do Iguaçu, seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Talking. Eu que agradeço, muito obrigado, e estou sempre à disposição aí para a gente pensar uma cidade cada vez melhor. Recebemos no nosso Talking, então, o senhor Jacques de Toledo, ele que é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. E para você ficar bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram Diário do Iguaçu, ex-antigo Twitter Diário do Iguaçu, e também o nosso site deiregional.com.br.